de um bom crochê para você, que é a pitula. Hoje, na videoaula, vamos fazer a nossa tampa do vaso. A aula do tapete já está disponível, você comece a fazer pelo seu tapete. A aula está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E se você gostou desse modelo, se inscreva aqui no canal para receber as notificações das próximas videoaulas. Esse é um jogo de banheiro muito fácil e simples, feito em apenas uma cor. Essa é a cor telha da Barbante Pires. Se você gostou, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, comprar todos os seus materiais e receber no conforto da sua casa um barbante de ótima qualidade com cores bem vivas. Além disso, você pode fazer o seu pagamento parcelado ou à vista. Então, corra para o WhatsApp e já faça o seu orçamento, que eu tenho certeza que você vai adorar a qualidade de todos os produtos. E se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like e vamos embora para a videoaula. Para fazer aqui a nossa tampa de vaso é muito fácil. Eu vou fazer apenas um quadrinho aqui, que é o nosso quadrinho inicial, o mesmo quadrinho do tapete. A gente vai usar apenas um quadrinho. Então, se você chegou aqui nessa aula, você tem que começar a fazer pelo tapete, porque assim as outras repetições aqui são as mesmas repetições lá do nosso tapete. E assim com dicas importantes aqui na produção da nossa tampa. Então, vamos lá na nossa sequência aqui. Completei todo o meu quadrinho, como a gente fez lá na aula do tapete, o primeiro quadrinho, um quadrinho apenas. Fiz a emenda aqui de carreiras lá na terceira correntinha. E assim, vamos alongar essa parte da correntinha aqui, alongo bem assim. Vou entrar no primeiro ponto alto aqui e puxo essa laçada. E dessa forma, vou entrar dentro da laçada aqui, entro dentro dela, vou entrar no espaço de correntinha, fazer um ponto baixo. E assim, aqui começar a nossa sequência de correntinha. Vamos fazer 6 correntes de intervalo aqui. 6 correntes, vou aqui nessa alça de correntinha lá do nosso ponto picô maior, um ponto baixo. 6 correntes. Venho aqui no nosso leque do canto, aqui, que ele vai ser a posição central, né? Como se fosse a ponta lá do nosso tapete, a mesma coisa. Então, aqui, eu dou a laçada e faço um ponto alto, 6 correntinhas. Vou laçada novamente e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui eu continuo a repetição, 6 correntinhas. Entro aqui no nosso ponto picô maior, um ponto baixo, 6 correntinhas. E aqui, apenas um ponto baixo, porque é o meio. Próximo, um ponto baixo. 6 correntinhas. E nesse ponto picô, um ponto baixo. 6 correntinhas. Dou a laçada e aqui, como é a ponta do nosso trabalho, igual a gente fez no tapete, esse lado é igual, do mesmo jeito que fizemos no tapete, só que aqui estamos usando apenas um quadrinho. Então, aqui eu faço um ponto alto, 6 correntinhas. E faço um ponto alto no mesmo lugar. 6 correntes novamente. E
faço aqui o meu ponto baixo. 6 correntes. E agora, eu faço a união de carreiras aqui, onde a gente começou. E faço o meu ponto baixíssimo. Bem aqui, já vamos subir com a nossa próxima carreira, porque agora fica a mesma execução lá do nosso tapete, vai ficar do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer as mesmas repetições. Eu vou fazer algumas carreiras para que você entenda bem certinho que é a mesma repetição que fizemos no tapete. Aqui, vou subir 3 correntes. No intervalo da correntinha aqui, na nossa alça de correntinha, vamos colocar 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, venho aqui no ponto baixo, a gente coloca um ponto alto. E aí, a gente repete 7 pontos altos novamente e vamos fazendo a mesma sequência. No ponto alto de base, a gente coloca um ponto alto, no ponto baixo, a gente coloca um ponto alto também. E vamos fazer a mesma repetição por toda a volta. E assim, a nossa carreira inicial fica do mesmo jeito da nossa carreira que temos lá no nosso tapete, ok? São as mesmas repetições. Vamos aqui para a próxima carreira. Como eu disse, vou acompanhar com você para que não fique nenhuma dúvida. Aqui, fechei na terceira correntinha, vou fazer uma correntinha e fazer um ponto baixo aqui no mesmo ponto de base. E agora, a gente vai trabalhar aquela sequência de 5 correntinhas. Vamos pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer a sequência de 5 correntinhas, pulando 3 pontos de base, 1, 2, 3, e faço um ponto baixo até o final. E aqui, trabalhei o total de 20 argolas, o total de 20 argolas de 5 correntinhas. Temos 20 argolas ao todo na nossa carreira. Aqui, fechei com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro pontinho, no ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para a altura do ponto alto e mais 3 correntes para fazer um ponto picô. Aí, eu volto lá na nossa quarta correntinha e vou fazer um ponto baixo. Dou laçada, faço um ponto alto junto com as 3 correntinhas. Agora, eu venho na argola de 5 correntes, um ponto baixo. Dou a laçada, vou lá no ponto baixo de base, no próximo ponto baixo, faço um ponto alto, 3 correntes para o ponto picô. E desta forma, eu vou fazer a repetição até o final. Então, um ponto alto, um ponto picô, e a gente faz um ponto baixo aqui nas 5 correntinhas, ok? Até o final. Completei toda a repetição, aí fica bem redondinho. E aqui, no último ponto baixo, a gente vai fazer a emenda de carreiras lá no ponto baixíssimo, perdão. Vou caminhar com ponto baixíssimo dentro lá do ponto baixo, dentro do próximo ponto, um ponto baixíssimo, e aqui no ponto baixo, vou fazer o ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes para a altura de um ponto alto e vamos fazer 6 correntinhas de intervalo. Então, aqui no início, eu fiz um total de 9 correntes. Vamos aumentar uma correntinha de base em toda a produção aqui da nossa tampa.
Em todo lugar que tiver correntinha de base, a gente vai aumentar uma correntinha de distância. Então, por isso que aqui eu coloquei 6 correntinhas de intervalo. No tapete, são 5 correntes de intervalo. Então, aqui a gente começa a mesma repetição do tapete com uma correntinha a mais de intervalo, porque a gente está fazendo uma base que vai ficar meio redonda. Então, por isso que a gente vai aumentar a quantidade de correntinha de intervalo entre os motivos. Então, aqui são 6 correntes de intervalo nas nossas argolas. Eu vou lá no ponto baixo, faço ponto alto, nisso até a gente chegar aqui na nossa parte onde temos a ponta do tapete. Aqui a gente vai fazer aquela mesma repetição que fizemos lá no nosso tapete. Nesta parte, a gente vai colocar o ponto alto e fazer o nosso ponto V, como temos aqui embaixo, ok? E agora, deu total de 22 argolas aqui do nosso início. Deixa eu desmanchar aqui para explicar bem certinho. Aqui do início até chegar no ponto V, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente faz o nosso ponto V, que é na mesma posição aqui de abertura do bico do tapete. Então, aqui é no mesmo lugar. Então, eu fiz 5 argolas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu coloquei o meu ponto V. E desse aqui, depois desse ponto, até a gente fazer novamente o nosso ponto V aqui do outro lado, vamos conferir certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 argolas e fiz o meu ponto V na mesma posição aqui do nosso ponto V de base, no mesmo lugar, ok? Na mesma posição. E aqui, a gente finaliza a nossa carreira. Deu o total aqui, contando todas, até essa última, 22 argolas, contando os cantos também. Total de 22, ok? Agora, vamos lá para a nossa próxima carreira, que é do mesmo jeito que fizemos lá no tapete. Aqui, eu vou fechar na terceira correntinha. Vamos subir 3 correntes. Aqui dentro da argola, colocar 4 pontos altos. A mesma sequência do tapete, só com diferença de um aumento de correntinha, porque estamos numa base redondinha. Como eu já disse, a gente tá fazendo a base mais redonda, então, precisamos de mais espaço. 4 pontos, agora eu faço, em vez de 2 correntinhas, vamos fazer 3. E vou para o espaço de correntinha e vamos colocar os nossos 4 pontos. A mesma sequência do tapete, 4 pontos. Vou aumentar a sequência da correntinha, 3 correntes, entro no espaço e vou colocar 4 pontos. 3 e 4. 3 correntes, e agora, no próximo intervalo, a gente vai colocar 4 pontos e fazer aquela sequência de 9 pontos altos, que é do nosso bico. 4 pontos, venho aqui no ponto alto de base, 1 ponto. Porque assim fica com 5 pontos. Aí, a gente dá aquela arrumadinha assim nos pontos também. No próximo intervalo, vou colocar 4 pontos. Faço 3 correntes. E aqui, dentro dessa argola, a gente vai fazer aquela repetição de 2 blocos. Eu vou colocar um ponto sobre ponto aqui, mais 3 pontos, 3 pontos altos, porque aí ficamos com a sequência de 4 pontos, colocamos 3 correntes e vou colocar a mesma sequência do outro lado, de 3 pontos altos,
venho e coloco ponto sobre ponto. E aí, eu faço a mesma repetição que acabamos de fazer aqui desse lado. E também vamos fechar aqui o nosso meio motivo do mesmo jeito que fechamos lá no nosso tapete. Fica a mesma repetição do tapete, a única diferença é a quantidade de correntinhas que colocamos, ok? Então, vou finalizar a carreira, do outro lado é a mesma sequência e já te mostro. E aqui completei toda a carreira para você tirar todas as suas dúvidas. Estamos na mesma repetição do nosso tapete, é do mesmo jeito. Temos o nosso bloco de 9 pontos, 2 blocos aqui de 4 pontos, 9 pontos, a mesma sequência do nosso tapete. Estamos do mesmo jeito que fizemos lá o nosso tapete, a diferença é que esse é o módulo menor e vamos colocar mais correntinhas aqui de intervalo. Mas se o seu ponto for mais frouxo, você estiver usando uma agulha maior, estiver aí usando também um barbante mais grosso, né? Aí você continua com a mesma sequência de correntinhas. Isso tem que ser analisado a cada carreira. Você vai copiar do seu tapete, vai colocar e vai ver se você precisa de mais correntinhas ou pode continuar com a mesma quantidade de correntinhas do nosso tapete. Lá do seu tapete, você vai olhar tudo certinho, porque aqui é só redução do motivo e são as mesmas carreiras do nosso tapete. Então, vamos copiar lá e eu já volto aqui com você. E dessa forma, completei todas as repetições aqui do meu tapete, só aumentando uma correntinha. A única coisa diferente que eu fiz aqui, somente foi aumentando uma correntinha entre os motivos. Aqui eu deixei com 3 correntinhas mesmo, como a gente iniciou, entre os motivos, porque entre os motivos do tapete, tínhamos apenas 2 correntinhas. E aqui, entre os motivos, eu coloquei 3 correntinhas. E o restante aqui, entre a separação dos motivos, entre um motivo e outro, que esse é um motivo, esse é outro motivo. Então, aqui, entre os meus motivos, eu só aumentei uma correntinha de separação. O restante aqui das carreiras foram as mesmas repetições do nosso tapete, só que nesse a gente tem um tamanho menor, era uma repetição de um tamanho menor, mas é a mesma execução lá do nosso tapete, ok? Agora, vamos fazer a parte de dentro aqui da nossa tampa. Para fazer a parte de dentro, vamos começar a separação aqui embaixo. Estamos na ponta, vamos para baixo aqui, vou passar para o avesso, né, gente? Vamos colocar no avesso que a gente faz a parte de dentro, aqui de encaixe é pelo avesso. E assim, vamos fazer a seguinte marcação dos dois lados aqui. Vou colocar o marcador, peguei aqui o meu marcador e vamos fazer marcações aqui dos dois lados. Vamos se basear nessa ponta de baixo aqui do nosso quadrinho, onde temos lá o nosso pontinho, né, que é o ponto picô aqui da parte de baixo do quadrinho. Então, nessa posição, vou seguir reto aqui do lado do meu motivo e vou marcar o último pontinho picô aqui do espaço lá das correntinhas, abaixo do meu bico. Então, nesta posição aqui do lado desse motivo que fica no meio aqui do nosso quadrinho. Então, aqui nessa posição, eu vou colocar um marcador aqui para mostrar o final, que a gente vai chegar até nessa parte, e também vamos seguir na mesma posição aqui do pontinho picô no meio, que esse é o motivo do meio, vou vir aqui para o lado e vou marcar esse último pontinho aqui do ponto picô. Aqui nesta parte, a gente vai iniciar
a nossa alça de correntinhas bem aqui, ok? Então, fica aqui nessa parte de baixo. Temos o total de 3 motivos, depois o nosso marcador, vamos conferir certinho, aqui está o marcador. Então, vamos contar 1, 2, e aqui já tem, né? 3 motivos com esse que fica aqui na pontinha, que esse é um motivo menor, mas ele fica aqui na ponta. Então, temos 1, 2, 3 motivos, e aqui já está o nosso marcador. Então, vamos iniciar aqui nessa parte, vamos prender o nosso fio aqui embaixo. Vou pegar o meu fio, a mesma cor, o mesmo barbante que eu já estava trabalhando, e também a mesma agulha. Eu vou entrar dentro lá do ponto picô, a gente entra dentro do ponto picô, no avesso aqui da nossa tampa, ainda estamos no avesso. Vou prender o meu fio aqui nesta parte. Prendo. E agora, vamos fazer um total de 10 correntes. Deixa eu ver se 10 correntes vai dar certo aqui a distância. Essa quantidade inicial de correntes também é relevante com o tamanho do seu ponto e também com o fio que você está usando. Dez correntes. Não vai ser suficiente, que está repuxando, vou colocar 11 correntes. 11 correntes, deixa eu ver se tá bom. A gente tem que olhar bem certinho para ver se não tá repuxando. Vou deixar com 11 correntes mesmo. Aí, eu venho aqui nesse ponto picô, o primeiro, né, depois do motivo, um ponto baixo. Aí, eu vou colocar a sequência de correntes aqui, inicial, igual eu coloquei nessa parte. Se vocês têm aí um ponto menor, então, você coloque 12 correntinhas, ok? Aqui no meu estou com 11, aí eu venho no meio aqui desse motivo também, que temos um motivo com 3 pontos picô. Então, vou pegar o pontinho picô lá do meio e faço um ponto baixo. 11 correntes. E vou para o ponto picô, que fica aqui do lado do motivo. Venho aqui e prendo com um ponto baixo, no meio do ponto picô. 11 correntes. E vou aqui para o próximo ponto picô e faço o ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer essa alça aqui de correntes até o próximo marcador do outro lado, e eu já te mostro a quantidade de argolas que deu aqui no meu trabalho, ok? Completei toda a repetição das minhas argolas aqui, e deu um total de 13 espaços, né? 13 argolas, que eu coloquei 11 correntinhas aqui de intervalo com o ponto baixo. Agora, é muito fácil de fazer as reduções aqui das carreiras para formar a tela aqui atrás, que é o efeito envelope. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, sempre que for virar, a gente sobe aqui 3 correntes para a altura de um ponto alto e faço aqui a diminuição da quantidade de correntinha da carreira anterior. Então, aqui, a minha carreira anterior, eu fiz com 11. Se você fez com 12, com 10, enfim, você vai diminuir a quantidade de correntinha da carreira anterior, porque assim fica bem fácil para você fazer aqui todas as outras próximas carreiras. Então, coloquei 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, e agora eu vou colocar 10 correntes, que é diminuindo uma corrente da carreira anterior. Então, vou colocar 10 correntes.
Coloquei 10 correntes, agora eu dou a laçada na agulha, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. E desta forma, eu vou colocar 10 correntes novamente e fazer essa repetição até o final da carreira. E assim, trabalhei toda a repetição do espaço de correntinha e o ponto alto. Aqui no final, a gente sempre vai fazer o ponto alto lá na terceira correntinha. No final aqui da nossa repetição, a gente vai contar, vamos na terceira correntinha e vamos colocar o ponto alto. Sempre para subir para a próxima carreira, a gente coloca 3 correntinhas para a altura do ponto alto, e aí a gente faz a quantidade de correntinhas, que é a quantidade aqui de separação, com redução. Igual essa eu coloquei 10 correntes, agora eu vou colocar 9 correntes de separação. Nove correntinhas. Viro o trabalho e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto novamente. E dessa forma, você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser aí para fechar na sua tampa, ou até ficar só com uma correntinha de espaço. A gente coloca a quantidade de carreiras que for necessária, a quantidade de carreiras que você quiser colocar. Vou completar aqui as minhas carreiras de ida e volta com redução de correntinha e eu já te mostro todos os detalhes. E assim, trabalhei todas as carreiras de ida e volta aqui, deu um total de 10 carreiras aqui. Eu vou deixar com 2 correntinhas só de intervalo, são carreiras de ida e volta, como eu disse para você, o nosso trabalho vai se fechando aqui nessa parte. E aqui no final, quando chega no tamanho que eu quero, se você quiser, você pode ir reduzindo ainda mais e trabalhar a quantidade de carreiras, né, relativa com o tamanho do seu ponto, porque isso daqui é questão de gosto pessoal de cada crocheteiro. Então, essa parte aqui também é relativa, você faz a quantidade de carreiras que quiser. Aqui no final, vou fazer uma quantidade de 35 correntinhas para fazer aqui para amarrar. Eu quero deixar de amarrar aqui essa parte. Então, vou colocar 35 correntinhas aqui no final. Fiz a quantidade de 35 correntinhas. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou prender o meu fio novamente aqui no outro lado, lá na terceira correntinha. Aqui a gente prende novamente. E assim, vou prender na terceira correntinha, aqui o meu fio, e vou fazer 35 correntinhas também desse lado, 35 correntinhas. Completei as 35 correntinhas, fiz aqui o corte do meu fio, e agora está pronta aqui toda a minha parte de encaixe aqui da minha tampa. O formato envelope, eu coloco essas duas partes para ficar ajustável, tanto em uma tampa que seja mais larga ou numa tampa mais estreita. Por isso que eu deixo aqui a parte, né, da cordinha para colocar aqui um lacinho e ajustar conforme a largura da tampa. E essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. E um bom crochê. Deus abençoe todas as suas vendas. E tchau, obrigado!